Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, excelentíssimos senhores vereadores, demais autoridades aqui presentes, senhores, senhoras, boa tarde. É com sincera gratidão que nos reunimos nesta casa para celebrar uma história que se entrelaça profundamente com a própria história da cidade de Londrina. Nosso agradecimento especial à vereadora Michele Tomazinho por essa significativa homenagem. Recordar a trajetória do Colégio Mãe de Deus é voltar às origens desta cidade, quando tudo ainda estava por ser construído. Pouco tempo após a fundação de Londrina, chegaram as irmãs de Maria de Schanstatt. Eram estrangeiras, não conheciam a língua, enfrentavam dificuldades culturais e dispunham de poucos recursos materiais. Ainda assim, movidas pela fé e pela confiança, deram início a esta missão. Trouxeram consigo sinais simples, mas profundamente expressivos. Uma cruz, como expressão de fé e entrega, um violino, revelando a sensibilidade e a abertura à cultura, um tijolo, como compromisso e vinculação, e, acima de tudo, um ideal, levar Jesus e sua mãe a todos os corações. Em 1935, antes mesmo de se estabelecerem em Londrina, passaram por Jacarezinho. E naquele mesmo ano, ao chegarem pela primeira vez a esta cidade, encontraram um pequeno núcleo ainda em formação. Como recorda irmã Norberta, uma das pioneiras, havia ali pouco mais de 100 casas pequenas e de madeira. Era o início de tudo. Já em 3 de março de 1936, nasce o Colégio Mãe de Deus, a primeira grande obra das irmãs em Londrina. Em 1938, ergue-se o primeiro prédio em alvenaria, sinal concreto de estabilidade, perseverança, visão de futuro em uma cidade que crescia rapidamente. Inspiradas pela pedagogia de Schanstatt, as irmãs sempre buscaram uma educação que vai além dos conteúdos, uma formação que alcança a pessoa por inteiro, formando pessoas livres, conscientes, capazes de refletir, servir e assumir responsabilidades. Em sua primeira visita ao Brasil, em 1947, o padre Kentenich já destacava essa dimensão ao orientar irmãs e colaboradores sobre a importância de uma educação que olha o indivíduo integralmente. Durante muitos anos, o Colégio Mãe de Deus fez a opção pela educação feminina e destacou-se pela formação de professoras com o curso normal e o normal de férias. Jovens de toda a região e também de lugares mais distantes vinham para Londrina em busca de formação, contribuindo para o dinamismo da cidade. Muitas delas deixavam suas casas paternas e eram acolhidas no internato mantido pelo colégio. O desenvolvimento impulsionado especialmente pela atividade cafeeira transformou profundamente a cidade. E, acompanhando esse crescimento, o Colégio Mãe de Deus também se reinventou, aperfeiçoando-se continuamente para manter o compromisso com uma educação de excelência à altura da relevância desta cidade. Outra contribuição marcante do colégio foi a Escola de Música, que sempre enriqueceu a vida cultural, formando músicos de reconhecimento internacional. Esse legado permanece até hoje, especialmente nos últimos 10 anos, com o Teatro Mãe de Deus. Ao olharmos para essa história, percebemos que ela não é feita apenas de datas e acontecimentos, mas, sobretudo, de pessoas,
das irmãs pioneiras que chegaram com coragem, dos educadores que deram continuidade à missão, das famílias que confiaram e dos alunos que passaram por essas salas e hoje estão espalhados por tantos lugares, contribuindo com a sociedade. Muito obrigada. Agradecemos então a irmã Simone pela leitura e passamos então agora à irmã Sonara, por favor. Padre José Kentenich, nosso fundador, em um momento importante da nossa história, pronunciou as seguintes palavras: quantas vezes na história universal, fatos pequenos e insignificantes converteram-se em grandes acontecimentos. Hoje, podemos repetir essas palavras quando contemplamos a história do Colégio Mãe de Deus. Um início singelo, uma casinha de madeira, no meio da Mata Virgem, como diziam nossas irmãs pioneiras, em uma cidade que nascia, sem recursos, sem muito barulho, sem grandes pretensões. Quem naquela época poderia imaginar Londrina e o Colégio Mãe de Deus hoje? Quem poderia imaginar que aquela única sala de aula, lotada de crianças, seria hoje um monumento de educação localizado no coração da cidade, pelo qual já passaram mais de 80 mil estudantes, no qual tantos educadores dedicaram suas forças de trabalho e do qual tantos jovens já formados saíram, prontos para transformar o mundo. Com nosso fundador, hoje podemos contemplar fatos pequenos se converteram em grandes. Contemplando esta vida, tantas lutas, conquistas, crescimento, êxitos, sentimos um santo orgulho e reconhecemos que esta é uma obra de Deus. Mas nosso sentimento não é apenas de santo orgulho e gratidão, mas ao mesmo tempo esta história nos impulsiona a seguir o exemplo dos que nos precederam, a fim de que o Colégio Mãe de Deus, de mãos dadas com a cidade de Londrina, continue escrevendo uma história de muitas conquistas, crescimento, êxitos, principalmente na vida de cada uma das pessoas que por lá passam. Neste intuito, seguimos firmes em nossa missão de educar com excelência, cultivar valores que formam não apenas bons estudantes, mas seres humanos íntegros, conscientes e comprometidos com o bem comum, capazes de amar e ser feliz. Ao longo desses 90 anos, o Colégio Mãe de Deus cresceu sem perder sua essência, inovou sem abandonar suas raízes, olhou ao futuro sem esquecer a força da sua história. Hoje, nossa proposta pedagógica se renova constantemente, dialogando com os desafios do mundo atual, integrando conhecimento, espiritualidade e formação humana, em um espaço renovado e moderno, mas que preserva tradição e memória, que forma meninos e meninas. Isso é importante, às vezes as pessoas ainda desconhecem. O Colégio Mãe de Deus forma meninos e meninas por meio de uma educação integral, com certificações internacionais, tecnologia, cultura, música, educação ambiental, contato com a natureza, tudo isso sempre iluminados pelos valores que nos constituem desde o início. Um desses valores é o papel essencial da família. Para nós, a família é muito mais do que uma parceira, é coautora desta história. São elas que, geração após geração, renovam nossa missão. Muitos dos alunos que hoje percorrem nossos corredores são filhos e netos de ex-alunos. Isso diz muito. É o sinal mais bonito da confiança que uma família pode dar a uma escola. Por isso, hoje nós quisemos trazer aqui o Sr. Cleverson Lopes, representando tantas famílias que confiam a educação de seus filhos ao nosso colégio. Por favor, Cleverson. Agradecemos a fala da irmã Sonara e passamos então a palavra agora ao Cleverson, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, demais autoridades presentes, comunidade da Câmara Municipal de Londrina, uma boa tarde. Meu nome é Cleverson, eu sou advogado, mas eu não estou aqui hoje nessa condição como profissional.
Estou aqui, acima de tudo, como pai do Eduardo, de 9 anos, e do Gustavo, de 6, 2 japonesinhos lindos, que hoje estudam no Colégio Mãe de Deus. E eu estou aqui com o coração aberto, até mesmo que é o primeiro período que meus filhos estudam no Colégio Mãe de Deus. Quando eu e minha esposa começamos a buscar uma escola para os nossos filhos, nós não procurávamos apenas um ensino de qualidade. Isso para nós já era o mínimo esperado. Nós buscamos algo além. Nós buscamos um ambiente que ajudasse a formar o caráter de nossos filhos. Um lugar que ensinasse valores, responsabilidade, respeito e que tivesse uma base sólida, inclusive de cunho cristão. E foi exatamente isso que aconteceu. Logo na primeira visita, algo nos marcou profundamente, foi o acolhimento. E aqui eu faço questão de destacar um ponto que muitas vezes passa despercebido. O acolhimento naquela escola não começa na sala de aula. Ele começa desde a entrada, desde os porteiros, desde a equipe de segurança, desde o primeiro contato que você tem com a instituição. Existe uma sensação clara de organização, de cuidado, de proteção. É uma escola segura, e isso para qualquer pai é essencial e fundamental. Mas vai além da segurança física. Existe ali um ambiente emocionalmente seguro. Quando caminhamos pelos corredores, quem tiver interesse pode ir lá, eu falo o nome das irmãs. É visível algo que me chamou muita atenção e que eu inclusive comentei com as irmãs responsáveis pela instituição. A felicidade das crianças, isso é notório. Aquilo não se simula, aquilo não se cria artificialmente. Aquilo é o resultado de um ambiente saudável. As crianças são felizes. E isso é algo que qualquer pai pode perceber com facilidade. Não é algo que estou aqui falando apenas pela minha experiência pessoal. Eu lanço aqui, inclusive, um desafio, tá? Reiterando o que já mencionado. Se você está em dúvida em qual escola escolher para o seu filho, faça uma visita para o Colégio Mãe de Deus. Aqui eu não estou fazendo merchandising, não. Nós estamos discutindo, eu estou falando do maior patrimônio que é a minha família, são os meus filhos. E isso é imbarganhável. Vá por volta de umas 3h30, tá? Enquanto o pessoal está no recreio. É um horário comum de atividades. E observe. Observe como os professores tratam os alunos. Observe como os alunos tratam os professores. Observe a forma carinhosa, respeitosa, humana, que ultrapassa a simples relação de ensino. Aquilo que não é apenas docência, aquilo é cuidado com o ser humano. E isso está escasso. E isso nos conquistou. Mesmo sendo uma escola grande, em referência em Londrina, nós encontramos ali algo que muitas vezes se perde em instituições desse porte: proximidade. Existe comunicação, existe abertura, existe diálogo com os professores, existe atenção individual. Sinto que meus filhos não são apenas mais um aluno para a instituição. Existe a individualização, existe o comprometimento. Eles possuem identidade, ou seja, são vistos, são cuidados, levando em consideração cada particularidade. Ou seja, algo inerente a cada criança. Em poucos meses de convivência, mesmo sendo recém-chegados, já conseguimos perceber que fizemos a escolha certa. A didática é clara, o método de ensino é consistente, a forma de avaliação é criteriosa, e tudo isso sem perder o foco no principal, o desenvolvimento humano. Porque, afinal das contas, nossos filhos passam mais tempo dentro da escola do que dentro de casa. E isso nos impõe uma responsabilidade enorme. Nós precisamos confiar no ambiente em que eles estão inseridos. E hoje eu digo com tranquilidade e confio. Meus filhos gostam da escola. Eles têm alegria de estarem ali. Eles falam da escola com entusiasmo. E para um pai, isso não tem preço. Eu não falo apenas por mim, tá? Eu falo também por famílias, que quando nós migramos para o Colégio Mãe de Deus, e hoje é um assunto do nosso churrasco, dos nossos eventos em família, né, a forma muito pontual e carinhosa que essas famílias falam, esses meus amigos falam dos filhos e da instituição. Gratidão também por saber que os nossos filhos estão sendo preparados não apenas para as provas, não apenas para vestibulares, mas para a vida, para serem pessoas de caráter,
com valores sólidos, com responsabilidade, com respeito ao próximo. Eu digo mais, eu como pai, torço sinceramente para que o Colégio Mãe de Deus seja a última escola dos meus filhos. Que eles concluam toda a sua formação ali e que dali sigam diretamente para a faculdade, levando consigo tudo aquilo que aprendem, não apenas em conteúdo, mas em valores. Por fim, quero dizer que me sinto honrado de estar aqui hoje, representando os pais do Colégio Mãe de Deus, né? Falo com sinceridade, sem qualquer formalidade vazia, mas com verdade. Porque quando se trata dos nossos filhos, não existe espaço para discursos prontos. Existe sentimento. E o sentimento que fica é de que encontramos naquela instituição muito mais que uma escola. Encontramos um lugar que ajuda a formar seres humanos. Então é isso que eu como pai, tenho a falar da Escola Mãe de Deus, assisti aqui a essa solenidade de vocês anterior, e eu vi a preocupação de vocês com a segurança, com a questão do que é você ser homem, como a professora Flávia mencionou, e isso eu percebo no Colégio Mãe de Deus. Então é isso que eu tenho para falar, agradeço pela oportunidade e fiquem todos com Deus. Agradecemos ao Cleverson pelas palavras. E nesse momento eu vou solicitar aqui já tem aqui mais uma cadeira, passar a palavra à vereadora Michele, que em nome do Poder Legislativo fará uso da palavra. Por favor, vereadora Michele. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, em especial as irmãs do Colégio Mãe de Deus. Cleverson, obrigado, né, pelo seu testemunho aqui enquanto família. Obrigada a toda a coordenação também aqui presente, Vânia, Fernanda, as demais irmãs e colaboradoras do colégio que estão aqui acompanhando essa singela homenagem, né, que nós fazemos com muito orgulho ao Colégio Mãe de Deus, que comemora os seus 90 anos, né? Então, faz parte da história de Londrina e faz parte da história, da vida de muitas famílias londrinenses. E não são apenas números, são 9 décadas de dedicação, de vocação e de um trabalho silencioso, mas profundamente transformador na vida de milhares de famílias londrinenses. Ao longo desses anos, o colégio não formou apenas alunos, mas formou cidadãos. Pessoas com valores, com caráter, com senso de responsabilidade e, sobretudo, princípios que permanecem por toda a vida. Em um mundo onde tantas referências se perdem, é impossível não reconhecer a importância de uma instituição que se mantém fiel à sua missão. Educar com base na fé, no respeito, na disciplina e no amor ao próximo. As irmãs que hoje aqui estão representando muito mais do que uma escola, representam uma entrega de vida, uma escolha diária de servir, de ensinar e de cuidar. E isso merece não apenas o nosso reconhecimento, mas a nossa profunda gratidão. O Colégio Mãe de Deus é parte viva da história da cidade de Londrina e está presente na formação de gerações. Celebrar esses 90 anos é celebrar a força da educação com propósito. É reconhecer que quando há valores sólidos, há também um futuro mais seguro. E que esse legado continue inspirando novas gerações, mantendo acesa a chama da fé, do conhecimento e do compromisso com o bem. E até gostaria de aproveitar o meu tempo, essa semana, conversando com a irmã Sonara e com a irmã Simone, algo que eu gostaria de compartilhar, que para quem conhece, né, a escola, quem conhece a instituição, e como o próprio Cleverson falou aqui, quando você busca uma instituição de ensino, muitas famílias buscam muito mais do que apenas uma formação, uma capacitação profissional. Isso é o mínimo que a gente espera de uma escola, né? Uma boa capacitação dos nossos filhos. Mas nós também buscamos um local onde os nossos filhos vão ter
a continuidade daquilo que nós temos na nossa casa. Como a irmã bem disse aqui, a escola e a família, elas devem ser parceiras, né, nessa formação. E aí eu gostaria de uma pequena reflexão, como a gente fala sobre a vocação. A palavra vocação, ela tem origem do latim, vocatio, e deriva do verbo vocare, que significa chamar, ou chamamento. Da raiz latina vem de vocare, o chamar, que por sua vez deriva de vox, sugerindo uma chamada ou um convite. No contexto religioso, tradicionalmente entendido como chamado de Deus para um estado de vida ou missão. Em suma, vocação é o chamado para o que tem prazer e habilidade em fazer. Então, o que o colégio se presta é muito mais do que uma formação. É vocação. E como eu falei para as irmãs, no mundo de hoje, onde as ofertas, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, são inúmeras e muito tentadoras, e que, por vezes, desviam esses jovens de um caminho, daquele caminho que os pais esperam, né, de serem educados na fé, de constituírem uma família, de serem pessoas de bom caráter. A escola ajuda a família a manter isso. E eu até falei para a irmã, imagino o quanto é difícil para as próprias irmãs se manterem hoje dentro da instituição. Porque hoje, com a modernidade, a secularização, é lutar contra a maré. Né? É lutar contra a maré. Porque é a figura de um símbolo de fé, de doação, de vocação. E aí nós falávamos, hoje em dia, como tem diminuído as vocações? Justamente porque falta muitas vezes o contato das crianças, dos adolescentes, eles não têm uma referência. Como que você vai despertar vocações quando muitas vezes eles não têm o mínimo contato com uma experiência do que é uma vocação religiosa? Não é, Sidney? Então, é uma experiência ali também para as crianças que pode sim, por que não, despertar novas vocações. Ali nós temos a presença das irmãs, né, que são religiosas, nós temos a capela, nós temos o santuário, Jesus Eucarístico, que fica ali. As crianças, por vezes, acessam a capela, acessam o santuário, fazem as orações, fazem o momento de consagração. Então, tudo isso faz remeter a essas crianças uma referência de que elas busquem algo a mais, algo além. Como diz, né, do que vale ganhar este mundo e perder a alma. É obviamente que nos preocupamos com a formação dos nossos filhos, com a formação pedagógica, intelectual, filosófica deles. Muitos vão prestar vestibular. Hoje, com a modernidade, muitas profissões também, às vezes, nem passa pela universidade, né? Muitas novas profissões vêm surgindo com o avanço da tecnologia. Mas que esses valores, que essa missão que o colégio tem, que ele permaneça, que ele perpetue, que ele não se renda ao avanço da secularização no sentido de oferecer tão somente aquilo que qualquer outra instituição pode fornecer, que é uma boa formação pedagógica. E isso nós sabemos que muitas escolas vão dar aos nossos filhos, mas o que o Colégio Mãe de Deus oferta é muito além. E eu tenho convicção plena de que as famílias buscam justamente por isso, justamente por acreditar e desejar que os seus filhos cresçam não somente como profissionais, mas que cresçam também como ser humano e cresçam na fé. Porque nosso maior objetivo, né, de quem segue a fé, de quem busca as coisas do alto, é também que os seus filhos alcancem o céu. Esse é o nosso maior desejo. Mais do que alcançar uma universidade, uma faculdade, um diploma, que isso, obviamente, será necessário na sua vida, mas nós temos uma vida eterna. E essa é a que nos preocupa. E é essa que nós queremos garantir para os nossos filhos. A vida eterna.
a salvação, para que um dia, quando chegar a nossa vez também, e com a graça de Deus, pudermos contemplá-lo face a face, que nós tenhamos feito um excelente trabalho e que a gente mostre para Deus que tudo o que era possível, tudo que estava ao nosso alcance para salvar aquelas almas, nós fizemos. Que nós não sejamos cobrados por desviar ou desvirtuar e fazer perder aquelas almas, mas que nós sejamos reconhecidos por ter feito um bom trabalho em conduzir aquelas almas para Deus. Então esse é o meu desejo para o Colégio Mãe de Deus, e que venham mais muitos e muitos anos, com muito amor, com muita dedicação, com muito empenho, mas com muita fé, né? Que a essência do colégio se preserve, permaneça sempre viva naquele ambiente, que é aquela felicidade que eu tenho certeza, Cleverson, que é o pedacinho do céu que tem ali, né, o santuário, a presença de Deus vivo no meio daquela escola faz total diferença na vida daquelas crianças. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, aos professores, aos coordenadores, a toda a equipe pedagógica, todos os que desempenham alguma função dentro da escola, desde a portaria, né, até aos mais altos cargos que formam a instituição, as irmãs. Que Deus abençoe e que, através do colégio, né, vocês salvem almas e que vocês conduzam essas crianças até Deus, até as coisas do alto. Meu muito obrigada e que Deus abençoe.